O primeiro filme do Exterminador do Futuro foi lançado em 1984 e tem a direção de James Cameron. Subestimado, na minha opinião, muita gente considera ele um diretor superestimado, mas eu acho que a galera às vezes confunde o James Cameron com o Christopher Nolan. Se você pensar em diretor superestimado, esse alguém é o Nolan, não o Cameron, tá? Ele quer que o espectador assista ao filme e se coloque no lugar dos personagens de certa forma como se ele conseguisse viver aquilo que os personagens estão vivendo. O primeiro filme, ele é muito feliz nesse quesito, porque você tem a história de uma mulher simples que trabalha numa lanchonete, né, que é a Sarah Connor, e do nada a vida dela muda quando o Kyle Reese chega para dizer, olha, no futuro você vai ter um filho chamado John Connor. Esse cara, ele vai liderar a resistência que vai ser responsável por destruir a Skynet, que é uma corporação que cria os androides, né, as inteligências artificiais, os robôs, que querem controlar a raça humana e também destruí-las. Então você tem essa missão, você vai colocar essa pessoa no mundo, essa pessoa vai liderar a resistência para destruir os ciborgues, para destruir os exterminadores, e assim a gente reinar a paz no mundo, trazer novamente o mundo para o nosso controle. Então, obviamente, como qualquer pessoa normal, ela não acreditou nesse propósito, achou completamente absurdo uma pessoa que vem do futuro para dizer que no passado do Kyle Reese, o John Connor já existe, só que agora ele precisa voltar no futuro para que ele possa falar para Sarah, ter o filho, para que o filho possa salvar a humanidade. Sim, histórias de viagem no tempo são muito complexas, só que o James Cameron, ele se preocupou tanto com a imersão que ele fez com que uma coisa aparentemente complexa se tornasse palpável para o nosso entendimento. E é por isso que Exterminador do Futuro, essa é uma das razões pelas quais Exterminador do Futuro é tão icônico. Você fica completamente submerso naquele universo. Você torce pela Sarah Connor, você torce pelo Kyle Reese, você quer que aquela missão dela seja concretizada. E aí entra o segundo ponto. Por que você quer? Por que você torce pela Sarah Connor? Primeiro, por conta do universo extremamente caótico que a gente tem ali. Um universo quase pós-apocalíptico, né? Porque os exterminadores, eles querem dominar ali, eles querem destruir a porra toda. Mas a Sarah Connor, ela é um empecilho para isso. Então, por que o T-800, o personagem do Schwarzenegger, que eu ainda vou falar dele mais pra frente, por que ele quer matar a Sarah Connor? Porque se matar a Sarah Connor, não existe John Connor, e aí não existe resistência. É uma história simples, mas que vai te entregando aos poucos o que cada personagem tem a trazer pra gente. E a Sarah Connor é uma personagem muito carismática, porque você acompanha a evolução dela. Ela é uma simples garçonete que não tem nada a ver com a parada, e do nada ela se vê como a grande resposta para a humanidade, a grande salvação vai vir dela, né, que é o John Connor. Então essa evolução, essa trajetória é muito significativa, e o James Cameron sabe construir essa personagem como ninguém. E eu digo, cara, os grandes filmes, eles têm que ter os diretores certos, e o James Cameron é o cara certo para esse filme. Terceiro ponto que torna o Exterminador do Futuro tão icônico, tão importante para a cultura pop, tá nos seus personagens. Sim, eu já falei um pouco sobre a Sarah Connor, já falei sobre o Kyle Reese, sobre a história desse filme. Agora eu quero falar um pouco mais sobre os personagens. A Sarah Connor, pra mim, é, sem sombra de dúvidas, assim, top 5 melhores personagens do cinema. A construção de personagem aqui da Sarah Connor é maravilhosa, cara. É maravilhosa. Como eu falei, ela é uma simples garçonete que agora tem a missão de salvar o mundo, de colocar no mundo aquele que vai ser a resistência contra a Skynet no futuro. Então, essa personagem ela é muito bem construída. A Sarah Connor, ela é a alma dessa franquia. Quando a gente pensa em Exterminador do Futuro, é muito fácil a gente lembrar do Schwarzenegger, porque ele era um rosto muito popular na época, era um astro do cinema, mas eu diria que a Sarah Connor ela é muito mais importante do que o T-800. Essa franquia do Exterminador do Futuro, ela é sobre a Sarah Connor e não sobre os ciborgues, porque eles literalmente o objetivo deles é ir pro futuro para matar a Sarah Connor. No primeiro filme, o T-800, ele tem como principal missão matar a Sarah Connor para impedir que o John Connor venha ao mundo. E o Kyle Reese, obviamente, ele vem para avisá-la de que ela tem essa missão.
Então você vê a construção da personagem. Tanto que é compreensível que muita gente torça um pouco o nariz pro primeiro filme, porque o primeiro filme ele não tem tanto foco assim no T-800, no personagem do Schwarzenegger. Ah, mas o Schwarzenegger ele estampa o pôster do filme. Por que ele não é o principal? Porque esse filme não é sobre ele, é sobre a Sarah Connor, é sobre a jornada dela. Cara, isso é muito, muito, muito foda. É uma das... Cara, assim, se eu pudesse, eu colocaria ela como a melhor protagonista da história do cinema, mas aí eu estaria forçando. Só que dentro do universo de ficção científica / ação, não tem pra outra. Acho que a única que bate de frente com ela é a Ripley de Alien, mas isso aí já é história pra outro vídeo. Então assim, cara, a Sarah Connor é a alma dessa franquia. Mas não só de Sarah Connor vive o Exterminador do Futuro, porque a gente tem outros personagens muito interessantes, como é, por exemplo, o Kyle Reese, que o único filme que ele foi bem trabalhado foi nesse primeiro filme aqui, porque a gente teve outras versões dele no Exterminador do Futuro Gênesis, que é interpretado pelo Jason Clarke, que é tenebroso, tudo naquele filme é horrível. No meu vídeo sobre esse filme vocês vão entender melhor. Mas o Kyle Reese, ele é um cara que ele ama a Sarah Connor, ele busca, ele vai atrás dela não só porque ele precisa entregar a ela essa missão, mas porque ele, na verdade, ele é o pai do John Connor no futuro. Ele tem um relacionamento com a Sarah, ele ama a Sarah, ela é a mulher que ele deixou pra trás pra poder ir atrás da Sarah Connor. Então é uma parada meio complexa, mas, cara, a relação que eles constroem é muito significativa. Você quer conhecer mais sobre esse personagem. Infelizmente a gente não tem mais o Kyle Reese com esse mesmo ator ao longo da franquia. Ele só volta em alguns flashbacks na versão do diretor do segundo filme, mas a relação que ele constrói com a Sarah Connor é sensacional. Ele tem aquela coisa do protecionismo, né? Ele é meio que o anjo enviado para relatar a ela que ela tem essa missão, mas no meio do processo ele acaba se identificando com a história dela e se torna um protetor. Isso é... Só o James Cameron poderia fazer um personagem que tinha tudo para ser genérico se tornar um personagem que a gente se importe. A gente se importa com o Kyle Reese, embora ele tenha menos destaque que a Sarah Connor. Beleza. E o que falar? Tá, agora a gente vai falar um pouco sobre o T-800. O Schwarzenegger, ele não tem tanto espaço nesse primeiro filme como ele tem no segundo. E eu quero falar muito menos do que ele faz no segundo filme, porque, cara, não teria graça. Vamos deixar isso pro vídeo em que eu vou falar sobre esse filme específico, porque ele merece um vídeo só pra ele, tá? Aqui nesse filme, ele é um personagem unidimensional, né? Ele é literalmente o vilão do filme. Ele é enviado para o futuro para matar Sarah Connor e ele não vai parar até matar a Sarah Connor. Nesse meio caminho, ele mata uma porrada de gente que é identificada como Sarah Connor, né? Ela não é a única Sarah Connor que existe. Então ele vai e mata cada uma dessas pessoas. Ou seja, ele é um vilão, cara. Literalmente, ele é o vilão desse filme. E aqui é interessante a sutileza que o James Cameron coloca nesse vilão, porque por ele ser um vilão e ser uma máquina, é necessário que você construa uma certa tensão, um certo ar de terror. O filme ele tem elementos muito fortes do horror aqui, tanto que tem momentos que você fica apreensivo. Pô, será que ele vai conseguir pegar a Sarah Connor? A gente sabe que não, mas a cada perseguição, e isso é um ponto alto desse filme, é que as cenas de perseguição elas são muito bem feitas, e elas são feitas com uma trilha sonora extremamente envolvente, que lembra muito bons filmes de terror, como Sexta-feira 13, por exemplo. Então, em alguns momentos, você pensa que você está vendo um filme de terror, porque ele está perseguindo ela, o objetivo dele é matar ela, e ele só vai parar quando ele matar ela. Então, tem uma caracterização desse personagem que é maravilhosa, que é a cena em que ele começa a se deformar por inteiro, depois de estar em contato com o fogo. Então a gente descobre que a fraqueza dos exterminadores é o fogo, né? Essa é a principal fraqueza deles. E obviamente a Sarah e o Kyle começam a perceber isso. Na verdade o Kyle já sabia, porque ele estuda os exterminadores. Então ele diz, ó, a gente precisa tocar fogo nesse cara. E cara, essa cena ela é muito bem feita. Dá pra você ver que tem ali, a maquiagem é bem feita, mas os efeitos especiais são datados. Mas é assustador. Então o diretor ele consegue trazer
essência do horror pro filme, sabe? Então é um filme que ele mescla. O Schwarzenegger vai ter mais importância e vai ter muito mais tempo de tela nesse segundo filme. O que a gente conclui então com esse primeiro filme? Assim, ele não é um filme perfeito, tá? Ele é um filme mais contido, ele é um filme que ele só se preocupa em desenvolver a Sarah Connor. Essa é a importância do filme. Esse filme, a única coisa que ele te oferece é, Sarah Connor tem um filho no futuro, tô aqui pra dizer isso pra você, essa é a tua missão, você tem que colocar ele no mundo, porque sem o John Connor a gente não vai criar resistência, sem resistência a gente não vai derrotar a Skynet, a gente não vai derrotar essas máquinas. O filme é isso, basicamente quando eu digo que esse filme é um filme sobre a Sarah Connor, é sobre a construção dessa personagem, as motivações dela, o porquê que ela é tão importante nessa jogada, o porquê que o Kyle Reese vai atrás dela, o porquê que a gente se importa com esse personagem, e isso também explica o porquê que o Schwarzenegger não tenha tanto tempo de tela nesse filme quanto ele tem no segundo. E talvez seja por isso que a galera não goste tanto desse primeiro filme aqui, porque ele não é sobre o Schwarzenegger, cara. Esse filme aqui não é sobre o T-800. Mas o segundo filme, meu amigo, aquilo é absoluto cinema. É obra-prima para poucos. Mas isso a gente só vai ver no próximo vídeo. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa trajetória, desse vídeo aqui. Adoro o Exterminador do Futuro, mas eu preciso segurar um pouco o Exterminador do Futuro 2 para um segundo vídeo, que esse filme merece um vídeo só para ele. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, um abraço e valeu!